Oi, para quem não conhece uma impressora 3D, tem curiosidade de saber de como funciona, aqui eu apresento uma. Eu tenho ela há uns 2 anos, mais ou menos. Hoje eu tirei ela para fazer uma manutenção e fazer um vídeo também, né? Bom, conexão na tomada e conexão no computador, tá? Então vamos lá. Eu vou ligar ela ligada, tá? Tem algumas modificações, né? Como por exemplo, LEDs, né? Para iluminação, porque muitas vezes você precisa ter uma visão melhor do que está sendo impresso, né? Eu optei então por fazer na própria impressora 3D umas peças para suportar o LED lá, tá certo? Bom, a impressão é feita em cima de um vidro, né? É um vidro fino, deve dar uns 1,5 mm mais ou menos, vidro normal, tá? E ele é preso sobre uma mesa quente, né, aquecida. Na verdade, você pode trabalhar com diferentes temperaturas. Você controla a temperatura dessa mesa aquecida. Por que aquecer uma mesa, né? Não vou prender ainda, mas é presa com esses clipezinhos que você compra em loja de variedades, né? Tá, enfim, né? Essa mesa, ela tem alguns parafusos. Veja bem aqui, ó. Tem um parafuso aqui, 2, 3, 4. São parafusos sextavados, Allen, né? Que, né, a gente... Notem que tem uma mola também. O que você faz, na verdade? Você vai apertando ou soltando esses parafusos na mola para alinhar a impressora, tá? Então, eu tô falando assim da fase de ajuste. Demora uns dias ali para você entender como é que funciona isso tudo, né? Bom, essa mesa, como eu falei, ela é aquecida. Dependendo do material que você utiliza, você usa uma temperatura para a mesa. Por quê? Para dar aderência, né? A temperatura da mesa, uns 60 graus que eu costumo utilizar para esse tipo de plástico, né? Então esse aqui é um plástico chamado PLA, é um dos mais comuns que tem, né? Ele necessita de uma certa temperatura, ou é aconselhável uma certa temperatura, digamos assim, né? Para que ele tenha aderência à mesa. Eu vou colocar ele aqui então, né? Esse é o filamento de PLA que vai entrar na impressora, né? Para fazer a impressão. Pois bem, antes da gente colocar esse filamento, vamos verificar os movimentos que ela faz, né? Ela faz um movimento de nesse sentido, se não me engano é Y, né? Tá? Então note que tem uma correia, né? Tem uma correia, né? Essa correia ela é controlada por esse motor de passo aqui, né? Então é um motorzinho de passo, né? Para quem não sabe, motor de passo ele tem precisão assim de movimento. Você fala, eu vou andar 2 mm, você anda 2 mm de fato, tá? Então tem esse motor de passo aqui que controla esse movimento aqui, Y, né? Tem esse outro movimento aqui que é o X, né? Então na verdade não é a cabeça aqui, né, que move, é a mesa que move no X, né? Eu nem me lembro quem que é X e quem que é Y, mas o fato é que é X e Y, tá? E tem um movimento que é o Z, né? E o movimento Z é esse aqui, que é o vertical, né? Esse movimento vertical é dado por 2 motores de passo. Esse aqui, né, que tá aqui, que é uma barra roscada. Então note que esse sistema não é de correia, é uma barra roscada, né? E que tem desse lado e também tem do outro lado, né? Então eles são em paralelos. Quando uma sobe, quando um lado sobe, o outro lado sobe junto, tá certo? E é por isso que eu não posso mexer aqui do lado, né? Porque se eu mexer desse lado e não mexer na mesma proporção do outro lado, o que acontece? Gera um desalinhamento da mesa. Então tem que ter todo esse zelo no processo, tá bom? Bom, existe um quarto eixo, vamos pensar assim, que é o eixo de fato que faz o filamento fazer a extrusão do filamento, né? Esse eixo é controlado por esse motor de passo aqui,
que controla essas duas engrenagens. Note que tem uma engrenagem aqui. Detalhe, essas engrenagens são feitas na própria impressora 3D, né? Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Quem veio primeiro? Uma impressora dessa e quem fez ela, né? Mas enfim, então esse movimento, né, vai recolher o fio. Eu vou colocar o fio aqui. Detalhe, antes de colocar o fio, eu vou pegar um estilete aqui. Eu vou precisar apontar o fio, né? Eu vou apontar o fio com estilete, né, para ele entrar. A temperatura de fusão desse PLA aqui, para trabalho, vai estar nos 185 até 200 graus, tá? Então eu vou colocar um buraquinho lá, né, e vou girar essa engrenagem, esse eixo, e olha, ela vai recolhendo o fio, né? É um sistema mecânico relativamente simples. Só que vai chegar um ponto que ele vai travar. Por quê que ele vai travar? Vamos lá. Ó, travou, não vai mais. Por quê? Porque o fio já desceu todo. E aí vamos entrar para essa parte aqui. Ele já entrou todo, tá? Filma aqui por baixo, por favor, tá? Ele deveria sair aqui nesse bico, mas acontece que ele não está fundido ainda. Então eu tenho que aquecer todo o sistema para conseguir fazer a extrusão dele. Porque, como é que funciona isso, né? Olha, aqui nós temos uma peça desse metal aqui. Aqui nós temos o aquecimento dela. Então tem uma resistência aqui dentro e um medidor de temperatura. Essa temperatura então também é controlada, né? Então o controle, eu vou aquecer essa peça, tá? Para derreter o fio e ele conseguir de fato fluir, né? Então vamos fazer o seguinte. Eu falei do controle. Primeiro ponto. Aqui nós temos o que? Uma fonte de 12 volts, né? Talvez dê 5 volts, não sei ao certo, mas é uma fonte aqui de talvez 200 watts, porque vai energia sim, para controlar tanto o motor, né? Do outro lado, vem aqui mostrar. Do outro lado tem o cérebro da impressora 3D, que é a ponte entre o computador e os motores, digamos assim, né? Que é um Arduino. É um Arduino Mega. Aproxima mais ele aqui, ó, né? Tá, deixa eu olhar mais aqui. O Arduino Mega, na verdade, está mais ali, né? E aqui, onde tem essas fitas, aqui, são os controladores, são os drivers, né? Controladores do motor, né? Na verdade, vocês nem viram o Arduino. O Arduino está bem aqui atrás e aqui está encaixado uma placa com os drivers. Tem até uma ventoinha aqui de refrigeração, né? Geral. Enfim, esse aqui é o cérebro que vai controlar os 4 motores, X, Y, Z e a extrusão, tá? E também temperatura, etc e tal. Vamos lá? Vamos ligar. Então, ela já está ligada, né? Mas vamos dar uma olhada aqui no menuzinho dela, né? Olha. Aqui nós temos alguns dados básicos. Vamos ver o que está escrito aqui. Aproxima. Tá? Olha. Aqui a temperatura da cabeça de impressão da extrusora, 30 graus, né? E a meta é 0, está desativada. E aqui a temperatura da mesa. São duas temperaturas, da mesa de impressão e da extrusora, tá? E aqui outros parâmetros como o posicionamento do eixo Y, do X e do eixo Z, tá? E também tem algumas coisas de menu de cartão. Por quê? Porque aqui do ladinho você consegue colocar um cartãozinho SD. Então você não precisa necessariamente ter uma conexão no cabo USB. Você pode transferir o teu projeto para ser impresso para um cartãozinho SD e colocar ali, tá certo? Bom, vamos lá. Tem um botão de controle, é o único botão que existe, né? Então eu entro nele e vou entrar no menu, por exemplo, preparar, para que vocês tenham uma noção de como funciona isso. Eu vou pedir aqui, ó, pré-aquecer PLA, que é o tipo de plástico que eu tenho, tá? Então vamos lá. Vou lá e falo, vou pré-aquecer. Olha essas temperaturas, ó. Tá a 30 graus. Aproxima um pouco. Tá a 30 graus, né? 35, 37. Tá aquecendo. A meta é atingir os 190.
ela está programada para fusão do PLA em 190. Então aqui em cima tem um aquecimento, aqui ó, aqui está sendo aquecido, tá? E logo logo, tá? Todo esse sistema está sendo aquecido e logo logo eu vou conseguir colocar o fio lá para dentro, tá bom? Bom, vamos verificar os movimentos que nós temos aqui. Enquanto ele esquenta, a gente entra no menu novamente, tá? E vou pedir para fazer movimentos, né? Tá? Movimentos, mover eixo, né? Então, quantos milímetros? Vou pedir para mover, por exemplo, 0,1 milímetro para cada toque que eu dou. Olha, qual eixo? Vou mover o eixo X. Olha o que acontece. Ó, 0, a posição 0 dele, ó. Olha lá em cima, ó. Eu estou movendo o eixo, né? Ó, ele está andando. Tá vendo? Tá? Tá andando. Eu vou virando o botão aqui embaixo, né? E ele vai movendo também. Eu vou mover o eixo Y, que é então o eixo da mesa. Olha lá, ó. Olha. Eu vou mexendo aqui, ele vai movimentando lá. Tá certo? Na verdade eu estou controlando manualmente, mas quem faz isso é o computador. E o eixo Z? O eixo Z, que é o vertical, eu controlo aqui também. Então verifiquem que lá o motor vai girando. Olha lá, ó. Né? Notem que eu vou mexendo aqui, o motor lá vai girando. De um lado e também do outro. Eles são em paralelos, né? E a mesa vai descendo. Naturalmente, o que eu posso fazer? A essa altura do campeonato, o sistema já deve estar aquecido, tá? Então eu vou manualmente mesmo recolher o fio. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou girar a rodinha. Ele tinha travado, agora olha, ele está andando. Olha lá embaixo, ó. Tá saindo, tá vendo? Tá pingando, né? Tá vendo aqui, ó? Tá pingando esse plástico quente, né? Agora, como é que funciona? Ó, ele tá quente na minha mão, mas olha, já endureceu. Ele endurece muito rápido, né? Então eu vou puxar ele aqui para vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Vou soltar mais um pouco, puxar, ó. Ele em poucos segundos, ele já se torna o quê? Sólido, né? Sólido e quebradiço, né? Olha, ele é meio emborrachado, meio que, mas ele é como se fosse um nylon, né? Uma textura de fio de nylon, desses de máquina de cortar grama, mais ou menos. Pois bem, existe uma função aqui que eu vou usar agora, que é muito delicada, que é chamada ir para a origem. Ó, preparar, menu preparar, eu vou falar, ó, ir para a origem. O que ele vai fazer? Ele vai começar a mover sozinho. Olha, ó, aqui em cima, ó. Ele está movendo, moveu a mesa e agora ele vai mover na vertical até esse sensor aqui, ó. Dá um close aqui, ó. Tá? Ali tem uma chavezinha que quando a mesa bater na chavezinha, olha, tá descendo, tá descendo, tá descendo. Quando ela bater na chavezinha, vai ser o zero dela. O que significa isso? Tá? Ela foi pro zero no X, no Y e tá indo no Z. O movimento Z, que é o vertical, é muito lento, é lógico, né? Desce um pouco, filma por baixo, aqui, ó. Tá? E um detalhe aqui, ó. Olha, eu vou até puxar aqui, ó, esse fio aqui, que ele fica babando, né? Olha, ele fica babando pelo outro lado. Olha lá o bico, cadê o bico, cadê o bico, cadê o bico? Vai encostar, vai encostar, vai encostar, vai encostar, vai encostar, vai encostar. Encostou no vidro. Por que eu falo que é delicado? Porque se você tiver eventualmente movido aqui o sensor de fim de curso, tá? Ele pode baixar muito e até quebrar esse vidro, tá? Basicamente é isso. O que o computador vai fazer, então, é por meio de uma entrada de um Arduino, tá? Ou então por meio de um cartãozinho SD que você coloca aqui, tá? E naturalmente com a sua capacidade de controlar algumas coisas aqui no menu por meio do botãozinho, tá? Ele vai, na verdade, controlar o que? Temperatura da mesa de impressão. Já está quente, ó, tá 60 graus, eu sinto aqui, tá? Tem as notas ali, tem a zona quente, enfim, né? Mas na verdade é uma temperatura que dá para suportar. É apenas para dar aderência, tá?
Então, essa temperatura, o calor também é feito ali na cabeça de impressão, ali, né? Para fundir esse plástico que vai saindo do carretel, tá? E na verdade controlando os eixos. Eu vou desligar a impressora aqui para que eu consiga realmente mover, né? Então é esse movimento aqui, né? E o movimento vertical que eu não consigo fazer, porque se eu fizer só de um lado ou só do outro, realmente eu descalibro todo o sistema, tá? Que deve ser controlado pelos 4 parafusos. Bom, detalhe também é o seguinte, temos algumas ventoinhas aqui, né? Essa ventoinha aqui, eu vou ligar de novo a impressora aqui, ó. Essa ventoinha aqui, ela começou a funcionar porque ela é um sistema de resfriamento mesmo, porque o calor que tá lá na cabeça fundindo plástico, ele não pode se propagar para cima, né? Prejudicaria muito o processo de extrusão. Então ele tem que estar muito frio em cima e bastante quente lá embaixo. Então esta ventoinha aqui, que fica direta ligada, né? Ela serve exatamente para não deixar, digamos assim, o calor se propagar para cima. Já essa outra ventoinha que está parada, ela só vai ligar, mas aí depende muito da sua programação, do seu software de impressão. Ela só vai ligar na primeira camada. Por quê? Para pensar. Essa mesa está aquecida. A primeira camada, ela é impressa numa mesa aquecida para dar aderência, para não descolar a peça daqui. Então, esse resfriamento adicional aqui, ele só vai ocorrer quando tivermos a partir da segunda camada. A primeira camada, ela é com a ventoinha desativada. Depois ela ativa e daí ela vai imprimindo e sobe. Imprime uma camada, sobe. Imprime outra camada, sobe. Imprime como se fosse uma casa de João de Barro, tá? É assim que funciona uma impressora 3D ao longo de 18 minutos.